E outra questão que eu também tenho uma grande expectativa, e isto tem muito a ver com aquilo que me leva também a candidatar-me, só para terminar, é a revisão dos próprios estatutos do partido para permitir uma maior inclusão da ala fundamental para o surgimento da RENAM, que são os desmobilizados, que são os militares da RENAM. Portanto, é extremamente importante, por exemplo, que esta que são a reserva moral do próprio partido, que são a base fundamental histórica do partido, que eles estejam devidamente representados nos órgãos do partido. Então, eu espero que haja uma proposta, naturalmente, que depois a revisão do Estatuto é aprovada no Congresso, mas o Conselho Nacional pode apresentar uma proposta que o Congresso depois vai apreciar. E eu, na minha opinião, é importante haver uma revisão para a integração de alguns grupos extremamente fundamentais. E um grupo fundamental é o grupo dos desmobilizados da RENAM, que, por exemplo, na Comissão Política Nacional, eu acho que se pode reservar 2, 3 a 4 lugares cativos justamente para a ala militar indicar livremente os membros que podem participar nas sessões da Comissão Política Nacional. Outra questão que eu tenho expectativa em relação aos militares que seja resolvido é justamente a revisão do DDR. Portanto, o DDR deve ser revisto, isto está mais do que claro. Porque o DDR, a lei do DDR é uma lei abstrata, não mostra de forma concreta quais são os benefícios que devem ser dados aos militares. Por exemplo, quando se fala da reinserção ou da integração, portanto, se a pessoa vai ser socialmente reintegrada, significa que é importante que haja definição clara do que corresponde a essa reinserção. É dar uma habitação, é dar um terreno, é dar exatamente o quê? É a concessão de um crédito bancário, para que valores, para que números? Portanto, isto é importante, rever o DDR. E outra questão também que é importante é rever o DDR em relação ao estipular critérios para a atribuição das pensões. Porque neste momento não há critérios. Nós temos militares que estão a receber 1.200 meticais. Isto é um verdadeiro insulto. Porque em Moçambique nós temos, por exemplo, os Conselhos Consultivos do Trabalho, em que se estipulam os salários mínimos nacionais. O salário mínimo mais baixo é o do setor da agricultura, que está abaixo, está mais ou menos quase 6.000 meticais. Então, não existe nenhuma atividade autorizada em Moçambique que possa pagar abaixo do salário mínimo. Se a atividade da agricultura, o salário mínimo é 6.000 meticais, como é que nós temos desmobilizados? Estão a receber 1.200 meticais, 1.400 meticais. Isso é uma violação dos direitos humanos. Então, esta é a questão fundamental. O valor mais baixo das pensões deve ser equivalente ao salário mínimo da agricultura, que são 6.000 meticais. Nenhum pensionista, nenhum desmobilizado deve receber abaixo dos 6.000. Tem que ser dos 6.000 meticais em diante. Também espero, minha expectativa é debater-se um pouco sobre a assistência aos próprios militares. Não é? Neste momento, por exemplo, era importante nós estipularmos, por exemplo, a questão da bolsas de estudo para os filhos dos militares. Isto é extremamente importante. Algumas pessoas podem dizer, mas essa ideia é uma ideia utópica, onde é que nós vamos buscar o dinheiro? Simples. Quando a gente fala da bolsa de estudo, nós não estamos a dizer mandar os filhos para estudar em Harvard, em Cambridge, em Coimbra, ou, sei lá, no Witwatersrand, por exemplo, aqui na África do Sul. Não estamos a dizer isso, estamos a falar do ensino primário e secundário. Termos um kit no início do ano, composto por material didático básico para as crianças. Cadernos, lápis, borrachas, o fardamento ou o uniforme das crianças. Isso é possível usando os próprios fundos que o partido tem, mobilizando financiamento para que isso possa ocorrer.